Oi pessoal, a paz, tudo bem? Eu peço desculpas pra vocês, faz tempo que eu não gravo nenhum vídeo, eu tava com problema na minha câmera, mas agora deu tudo certo. E esse vídeo de hoje eu queria responder duas perguntas que de vez em quando alguém me manda. A primeira pergunta é, eu tô sonhando, pessoas que têm sonhado com familiares ou pessoas que morrem, Por exemplo, eu sonhei que a minha mãe morreu, sonhei que a minha irmã morreu, esse tipo de coisa, Será que a pessoa vai morrer? Será que a pessoa tá correndo risco de vida? E uma outra pergunta também que de vez em quando me fazem é, será que você pode interpretar um sonho meu? Se eu te mandar o meu sonho, será que você pode interpretar? Então são essas duas perguntas que eu gostaria de responder hoje. Então em relação à primeira pergunta, eu sonhei com um familiar meu que morreu, será que essa pessoa vai morrer? Então para responder, primeiro a gente tem que lembrar que os sonhos eles são muito simbólicos, Por exemplo, a gente pega a história de José do Egito, que ele interpretou ali os sonhos do faraó, interpretou os sonhos ali dos colegas dele na prisão. Por exemplo, no caso do sonho do faraó, as vacas não eram exatamente vacas, as vacas simbolizavam anos. Então só porque você sonhou com alguma coisa não quer dizer que o significado é literal, Então às vezes você pode estar sonhando com um familiar, com alguém, e o significado não ser literal, pode ser um símbolo, pode ser que aquela pessoa esteja representando alguma coisa. Muitas vezes pode ser sim que o significado daquilo seja literal, Eu conversei com uma mulher esses tempos atrás que ela me contou que sonhou que os sobrinhos dela estavam dentro de um caixão e ela começou a ficar em uma profunda intercessão por esses sobrinhos e depois de um tempo eles sofreram um acidente, Eles quase morreram, mas graças a Deus teve um livramento. Então nesse caso foi sim um significado literal, Realmente ela sonhou que eles tinham morrido e realmente ela deveria entrar em intercessão por aqueles sobrinhos. Mas às vezes não, Então, se você sonhou com alguém que morreu, você sonhou com a morte de algum familiar, primeiramente não se desespere, tá? Primeiro, por garantia, pelo sim, pelo não, eu aconselharia você entrar em intercessão por essa pessoa que você viu no sonho, Entre em profunda intercessão, ora pela vida dela, abre um jejum. Mas também, paralelo a isso, pergunta para Deus, qual que é o significado desse sonho, Será que essa pessoa está representando algo, está representando alguém, Eu estava lendo um livro esses dias, eu até fiz a resenha desse livro, esse livro aqui, e a autora, ela comenta, que ela sonhou com um acidente com o filho dela, o filho mais novo, e ela ficou desesperada, mas depois Deus mostrou que aquele filho no sonho não representava o filho dela, mas representava a parte imatura dela, representava que a parte imatura dela deveria morrer. E uma outra pergunta também que de vez em quando, alguém me manda é, será que você pode interpretar o meu sonho? Eu nunca me coloquei como uma pessoa especialista em interpretação de sonhos, na verdade eu não sou, apesar de eu já ter interpretado alguns sonhos, mas eu particularmente acredito no sacerdócio de todos os santos, Eu creio que tudo que o Espírito Santo faz, ele pode fazer através da vida de qualquer cristão, Então eu não acredito que apenas as pessoas com habilidade para interpretar sonhos sejam as únicas pessoas que possam interpretar um sonho, E eu particularmente acredito que as melhores pessoas para interpretar um sonho não é aquela pessoa com dom de interpretação de sonho que mora lá no Japão e não te conhece. Eu acho que seria ou você mesmo, a própria pessoa que teve o sonho, ou alguma pessoa cristã ali próxima do contexto, A gente vê na Bíblia que, por exemplo, o José, ele tinha sim uma habilidade com sonhos, Mas quando ele contou os sonhos dele para os irmãos ali, que na Bíblia não fala que eles tinham essa habilidade de interpretação de sonhos, eles mesmos já perceberam o que estava acontecendo, Eles mesmos já tiveram a interpretação do sonho, José só chegou lá e falou assim, olha gente, eu sonhei com feixes de trigo e tantos feixes de trigo se curvavam e tal. Então eles já perceberam, Os próprios irmãos ali já perceberam, já sacaram o que se tratava aquele sonho. Eu acho assim que a pessoa que está envolvida naquele contexto, ela é muito melhor para interpretar um sonho do que uma pessoa que está longe, que não te conhece, que não sabe o seu contexto, Porque a gente vê ali tanto, por exemplo, José, que ele interpretou ali os sonhos do faraó, Ele estava inserido naquele contexto, ele estava naquele país, ele conhecia aquele país, Então ele estava junto ali dos colegas dele na prisão, ele conhecia a história daqueles homens,
ou então até mesmo Daniel, né, quando ele interpretou o sonho do rei, ele estava inserido ali naquele contexto, né, ele conhecia o rei, ele conhecia as leis daquele país, enfim. A questão da interpretação de sonhos, gente, é isso que quer dizer você interpretar, né, então vamos pegar, por exemplo, o exemplo de um intérprete de Libras, né, se uma pessoa, por exemplo, vem uma pessoa com linguagem de sinais e faz um sinal de um cachorro, a pessoa que está interpretando, ela vai traduzir como cachorro, né? Então, por exemplo, se alguém faz em linguagem de Libras um sinal de cachorro, a pessoa que está interpretando não vai fazer assim, olha, o cachorro saiu correndo e tomou água. Não sei se vocês estão entendendo. Aquela pessoa que está interpretando, ela simplesmente trabalha com os dados que ela já tem. Ela trabalha com a informação que ela já tem. Ela não vai acrescentar informações que vão mudar o sentido daquela informação original, tá? Então, nesse sentido, gente, existem dentro da revelação, né, eu acho que algumas coisas atrapalham você saber demais, né, por exemplo, eu já ouvi, por exemplo, um profeta, né, que foi na nossa igreja, que ele foi lá para profetizar mesmo, né, sobre a vida da igreja, e ele falou assim, olha, não me contem coisas demais, porque isso atrapalha, né, isso me atrapalha, eu prefiro não saber nada de vocês, e o que Deus me falar, eu sei que é Deus. E eu concordo com isso, né? Existem algumas coisas que atrapalham. Por exemplo, uma vez eu teve um seminário de cura e libertação e eu estava como intercessora ali durante as ministrações individuais. E passaram várias pessoas ali que eu não conhecia a história daquelas pessoas, né? Então, eu confesso que para mim era um pouco mais fácil ter revelação, né? Porque tudo que eu tinha de revelação, eu tinha certeza que era Deus e que não vinha do meu próprio coração. Porém veio uma pessoa que eu mesma estava discipulando aquela pessoa, então para mim foi muito difícil, porque vinham coisas no meu coração a respeito daquela pessoa e eu não sabia se era Deus ou se eram coisas que eu já sabia daquela pessoa, de tanto que eu sabia daquela pessoa. Em alguns casos, né, você saber demais pode, assim, te atrapalhar um pouco, né, em relação à revelação, porém isso não se aplica em relação à interpretação de sonhos. Certo? A interpretação de sonhos, você trabalha com dados, você trabalha com informações, você está interpretando algo. É interpretação de sonhos e não adivinhação de sonhos. A gente vê, por exemplo, que quando, né, o faraó quis que José interpretasse, ele deu todas as informações, né? Ele não chegou e falou assim: então, José, eu sonhei com vaca, interprete. Tá, e aí, né? Não, ele deu todas as informações. Olha, eram 7 vacas gordas, depois vieram 7 vacas magras e comeram as vacas gordas. Enfim, ele deu informações corretas, né? E José, ele trabalhou, né? Ele interpretou de acordo com aquelas informações que ele tinha. Então não adianta você chegar pra mim e falar assim, olha, eu sonhei com cobra, interpreta. Tá, você quer que eu adivinhe então, né? Porque, tá, a cobra era grande, era pequena, era tua amiga, que cor que ela era, de onde ela veio, né? Então você precisa lembrar, pelo menos, você precisa de informações. Senão você tá fazendo a mesma coisa que o rei Nabucodonosor, né? Ele chegou, né? Ele teve um sonho e ele queria que os magos ali adivinhassem o sonho e, né, e ainda desse a interpretação. Então, às vezes a gente força a barra, né? Às vezes a gente quer que a pessoa adivinhe o que você sonhou, às vezes você não dá todas as informações do que você sonhou e você quer que a pessoa adivinhe, né? E aí, nesse caso, gente, o que acontece? Às vezes vem uma pessoa que você não sabe o contexto, você não conhece ela, e além de você ter uma interpretação, você precisa de uma palavra de conhecimento sobre a vida daquela pessoa. Como assim? Às vezes você vai interpretar um sonho de alguém que você não conhece toda a vida daquela pessoa. Só que às vezes existem dados importantes, né, que você vai precisar para você interpretar aquele sonho. Né? Então, por exemplo, uma situação prática que aconteceu comigo recentemente. Veio uma moça, né, querendo que eu interpretasse o sonho dela. Ou eu me ofereci, eu não lembro. Enfim, mas eu não conhecia muito ela, né? E a gente começou a conversar. E basicamente um dos sonhos era assim, que ela tinha um gato, né? E então veio um tigre e feriu mortalmente aquele gato no pescoço. Porém, aquele gato voltou para casa dela, né? Ela cuidou do gato e ficou tudo certo. Só que daí essa moça me deu uma informação muito interessante sobre ela, né? Ela falou assim, olha, eu tenho 11 gatos. Então isso foi muito importante na interpretação, né?
Então, o que representa um gato para uma pessoa que tem 11 gatos, né? Algo que ela gosta de cuidar, que ela ama, né? Algo assim, entre muitos gatos que ela tem, um estava ferido. Então, além da interpretação, isso foi muito importante ela me falar, e além da interpretação, Deus me deu uma palavra de conhecimento, né? Então Deus falou no meu coração que ela era líder, né? Então eu perguntei pra ela, eu falei, viu, você é líder de alguma coisa, né? Você cuida de vidas? Ela falou, sim, eu sou líder de célula. Então nesse momento eu tive a interpretação que aquele gatinho, né, que ela sonhou representava uma ovelha da célula dela, né? Então foi muito importante essa informação. Porém, como eu não conhecia a vida dela, além disso, Deus teve que me dar uma palavra de conhecimento, senão eu não saberia, né? Então, às vezes, para você interpretar um sonho, você vai precisar saber do contexto, você vai precisar saber do contexto daquela pessoa, para você saber o que aquele símbolo representa na vida daquela pessoa. Porque, por exemplo, para aquela moça, um gato significava algo que ela gostava de cuidar, mas se eu sonhasse com gatos, não ia ter essa mesma simbologia para mim. Eu nunca tive gatos, eu não tenho gatos, né? Então, se Deus quisesse representar uma ovelha da minha célula, Deus certamente escolheria um outro símbolo. Porque para cada pessoa, um símbolo pode significar alguma coisa. Quando eu era criança, eu tive um trauma com um pastor alemão, né? Um pastor alemão correu atrás de mim. Então, a vida toda eu tive um certo medo de cachorros grandes. A presença deles me incomodava. Então, se eu sonhar, por exemplo, com um pastor alemão, para mim representa algo que dá medo, né? Só que, por exemplo, o meu cunhado, ele tem 3 pastores em casa. Então, se ele sonhar com um pastor, vai representar, por exemplo, amizade, companheirismo, né? Algo que ele goste. Então, por isso que é muito importante a gente saber o contexto da pessoa, né? Porque se você está sonhando com algo, esse símbolo representa uma coisa para você e pode representar outra coisa para mim. Então, por isso que muitas vezes é muito melhor você tentar interpretar esse sonho ou alguém próximo de você, porque aquela pessoa sabe o que esses símbolos representam para você e você mesmo sabe o que esse símbolo pode representar para você, né? Então, não adianta você falar assim, eu sonhei com a minha mãe, mas eu não sei o que a tua mãe representa para você, né? A minha mãe para mim representa uma coisa, a sua mãe para você representa outra coisa. Então, quando às vezes alguém vem falar, se pode interpretar, eu começo a fazer um monte de pergunta, né? Eu preciso saber o que isso significa para você. Porque, né, se Deus não me der uma palavra de conhecimento, como é que eu vou saber, né? Ainda que Deus muitas vezes tem me dado palavra de conhecimento, e às vezes a pessoa até sabe interpretações, mas ela não tem o dom de palavra de conhecimento, então isso vai dificultar. Então, quando você quer que alguém interprete o sonho, você já vem com o máximo de informação possível, né? Às vezes aquela pessoa até tem uma habilidade para interpretar sonhos, mas você não está falando o sonho corretamente, você não está dando as informações corretas, você não está dando a simbologia, o que aquilo significa para você, qual que é o contexto, enfim. Certo? Então, o meu objetivo de falar com sonhos não é me colocar, olha gente, eu sei interpretar sonhos, venham aqui, mas é que você mesma tenha ferramentas, né? Vocês mesmos aí tenham ferramentas para interpretar os sonhos de vocês, ou então com a ajuda aí do Espírito Santo, ou alguma pessoa que realmente saiba, ou até mesmo uma pessoa cheia do Espírito Santo é capaz de interpretar o sonho, né? Porque é Deus que dá a interpretação, não é uma pessoa. Ainda que eu te dê uma ideia lógica, né, do que pode ser aquele sonho, mas se não for essa interpretação que Deus está dando, não adianta nada. Os sonhos que a gente tem são mensagens vindas de Deus, decodificadas através da simbologia dos sonhos. Então você precisa descobrir o que Deus está falando e é Ele que vai falar, né? Por mais assim que você chegue a uma conclusão lógica, precisa daquele estalo do Espírito Santo, precisa o Espírito Santo te dizer e te confirmar que é aquilo que Ele estava querendo dizer. Então, resumindo, né, eu posso tentar interpretar o sonho como já aconteceu, mas eu creio que você é a pessoa melhor para interpretar o seu próprio sonho, ou alguém que esteja perto de você com a ajuda do Espírito Santo, justamente por isso, porque você sabe qual que é o contexto e qual toda a simbologia aí das coisas que você tem sonhado, amém? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu peço que, se você já é inscrito no meu canal, que você venha ativar a notificação para você receber quando eu postar um vídeo novo. Tá? Então você clica aqui. E é isso, pessoal. Que Deus abençoe vocês e fiquem com Deus.